que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos nos empenhando para que, através do conhecimento, todos os seus objetivos sejam alcançados. Vamos continuar então a nossa jornada? Lembrando que se houver alguma dúvida, você contará com o meu auxílio. É só entrar lá no AVA. Lá, trocaremos muitas informações e experiências. Você pode contar também com o auxílio do seu tutor presencial, este que está aí do seu lado. O tutor vai orientá-lo na organização e elaboração de todas as atividades. Vamos lá? Na nossa última aula, nós estudamos um pouco do histórico da informática educativa. Falamos sobre as empresas e os órgãos envolvidos. Comentamos sobre as ações, projetos e programas governamentais que foram implementados nessa área. Além disso, também conversamos sobre a utilização do computador na escola e discutimos técnicas que enriquecem a prática pedagógica. Nessa segunda videoaula, estudaremos as unidades 3, 4 e 5 do seu caderno didático. Trabalharemos a importância da capacitação e do papel do técnico em multimeio didáticos, o uso da internet na educação e as redes sociais na educação. Começaremos nossa aula tratando da necessidade de capacitação e formação continuada. Mas qual é a definição de capacitar? Capacitar é tornar o profissional habilitado para desempenhar uma função, isto é, qualificar a pessoa para determinado tipo de trabalho. O mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais profissionais que estejam preparados para se adaptar às diversas situações do dia a dia e, assim, resolvê-las de forma eficaz e rápida. E para introduzir a informática na escola, não basta ter um laboratório equipado, professor treinado e um projeto pedagógico. A experiência mostra que sem a figura de um profissional qualificado na área de informática, pode ser que o processo se define. Esse profissional deve ter um envolvimento com o processo pedagógico, deve ser capaz de fazer uma ponte entre o potencial da ferramenta, que são os softwares educativos, com os conceitos a serem desenvolvidos. Vocês tiveram a oportunidade de estudar sobre isso nas aulas da disciplina Laboratório, com a professora Diana Moraes, lembra? Aqui vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Vocês puderam perceber que o técnico em multimeio didáticos não é apenas um facilitador, mas um coordenador do processo. Assim, ele deve perceber que o momento de mudar de etapas e de propiciar recursos necessários para impulsionar as engrenagens do processo. Você deve estar se perguntando aí, como assim, professora? Vou dar um exemplo. O técnico em multimeio didáticos é responsável também pela formação de professores e recursos necessários, como softwares. Será necessário que o técnico em multimeio didático esteja atento e envolvido com todo o planejamento curricular de todas as disciplinas para poder sugerir atividades pedagógicas envolvendo a informática. Em síntese, o técnico em multimeio didático deve ter como competência uma visão abrangente dos conteúdos disciplinares e estar atento aos projetos pedagógicos das diversas áreas, verificando a sua contribuição e conhecimento ao projeto pedagógico da escola. Além disso, é imprescindível ter o conhecimento de várias abordagens de aprendizagem, perceber as dificuldades e o potencial dos professores, para poder instigá-los e ajudá-los, mostrar ao professor que o laboratório de informática deve ser extensão de sua sala. O técnico em multimeio didáticos ainda precisará pesquisar, analisar os softwares educativos, ter uma visão técnica, conhecer os equipamentos e, além de se manter informado sobre as novas atualizações. No entanto, é natural que os professores e demais profissionais envolvidos na atividade e ambientes tecnológicos encontrem problemas e dificuldades. Por isso, o gerenciamento de situações comum a ambiente de informática é um aspecto que não pode faltar na capacitação dos professores. Com a prática, o profissional de educação saberá lidar melhor com os imprevistos e problemas do cotidiano. Vejamos exemplos de alguns contratempos. O computador travando com frequência. O programa necessário para a aula não está funcionando em todos os computadores. A tinta da impressora acabou antes da finalização da impressão dos trabalhos. Não há
computador suficiente para a turma toda. Algumas máquinas estão com vírus que prejudica o seu funcionamento. O arquivo onde foram gravados os trabalhos do aluno foi perdido. Nem todos os computadores possuem recursos de multimídia. A escola não possui um sistema de monitoramento adequado de acesso à internet e a memória dos computadores é insuficiente para a instalação de novos programas. Esses são apenas alguns exemplos de problemas que podem ser encontrados no ambiente de informática da escola. O sucesso e a eficácia de um projeto educacional que utiliza a informática como mais um recurso no processo pedagógico exige capacitação e novas atitudes dos profissionais de educação diante da realidade do contexto educacional. Os profissionais envolvidos na ação pedagógica deverão estar capacitados para fazer a integração da informática com sua proposta de ensino e da escola. Dessa forma, o técnico em multimeios didáticos, por exemplo, terá mais condições de contribuir com os professores no uso da tecnologia voltada à educação. Nesse sentido, professores e técnicos em educação devem preparar-se para desenvolver competências, tais como estar aberto a aprender e como aprender, atuar a partir de temas de interesse dos alunos, promover o desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir a atitude de investigador do conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar reflexão sobre o pensar, dominar recursos computacionais, identificar as potencialidades de aplicação desses recursos na prática pedagógica e desenvolver um processo de reflexão na prática e sobre a prática. Mas observem bem, o uso do computador nas salas pode tanto contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, quanto pode acabar reproduzindo o mesmo método tradicional. Alguns autores trabalham com duas abordagens de uso da informática. A abordagem instrucionista, ou seja, de instrução, usa o computador somente como meio de transmitir a informação ao aluno e mantém a prática pedagógica vigente. Porém, o computador deve ser usado em uma abordagem construcionista. O computador aqui é usado para a criação de ambientes de aprendizagem que enfatizam a construção do conhecimento. Para planejar aulas, utilizando as tecnologias de comunicação e informação, é preciso que o professor esteja capacitado para elaborar as atividades significativas para esse aluno, proporcionando aos mesmos possibilidades diferenciadas de uso do computador e de outras mídias. Diante das novas demandas, os profissionais precisam continuamente buscar atualizar seu conhecimento e também ampliar os seus conhecimentos do que seja ensino e aprendizagem, encarando a aprendizagem como um processo contínuo que ultrapassa a mera escolaridade. Assim, o processo de capacitação dos profissionais de educação deve englobar conhecimento básico de informática, conhecimentos pedagógicos, integração das tecnologias com as propostas pedagógicas, formas de gerenciamento da sala de aula com os novos recursos tecnológicos, revisão das teorias de aprendizagem, didática, projetos multi, inter e transdisciplinares. Com isso, será obtida uma maior segurança para atuar com a informática na educação. Dessa maneira, o educador será capaz de incorporar a informática como recurso pedagógico, planejando com segurança suas aulas mais criativas e dinâmicas, em que haja integração da tecnologia com a proposta de ensino. Além disso, poderá utilizar os recursos do computador como apoio na elaboração de provas, no controle de notas dos alunos, na elaboração de relatórios e em outras atividades que fazem parte do cotidiano escolar. Além do mais, essa interação professor e técnico poderá solucionar alguns problemas a partir de, claro, da elaboração de normas de utilização dos ambientes de informática, como por exemplo, a escola deverá designar um profissional para ser o responsável pela instalação dos programas e configuração dos computadores, função que pode ser desempenhada pelo técnico em multimeios didáticos. Manter uma empresa ou um profissional capacitado para manutenção periódica dos computadores.
numerar os computadores, monitores e teclados para facilitar a identificação dos problemas nas máquinas. Evitar o uso de dispositivos como pendrive sem a verificação prévia do antivírus. Diante da tarefa de trabalhar no laboratório de informática, é necessário acertar alguns passos. Planejar e organizar as atividades requer investir tempo em uma preparação. Só assim haverá tempo durante a aula para circular entre os alunos respondendo perguntas individuais ou do grupo. Na realidade, agrupar os alunos é um método eficiente para a integração da tecnologia à prática cotidiana e para assegurar que todos terão igualdade de oportunidades para se beneficiar dessa ferramenta. É também recomendado que se calcule o tempo que o grupo gastará para desenvolver a atividade e montar a atividade sem máquina com o mesmo tempo de duração. As regras vão depender em grande parte dos objetivos educacionais, da natureza das atividades e da habilidade e maturidade dos alunos. Se a meta é incorporar o uso dos computadores à aula tão rápido quanto possível, o ideal é começar com atividades curtas e simples, que possam ser desenvolvidas entre 10 a 20 minutos. Agora, meus caros cursistas, é importante salientar que as atividades na sala de informática são uma etapa de um projeto maior. Elas não se encerram em si mesmas. Por isso, que a troca de experiência e de informação entre os profissionais envolvidos no processo é importante na busca de melhorias e soluções para os problemas enfrentados no ambiente de informática, bem como no planejamento das atividades a serem desenvolvidas e na definição dos objetivos a serem alcançados. Para isso, é recomendável a realização de reuniões periódicas e a utilização de outros canais diários, de comunicação, como mensagens por e-mail, por exemplo. Outro aspecto de total relevância no processo de ensino-aprendizagem é a influência da internet no cotidiano das pessoas e dentro das escolas. Na internet é possível encontrar diversos tipos de práticas educacionais, pesquisas, divulgações, homepage, que é uma página pessoal com registro do que foi produzido de forma mais significativa, serve também como suporte nas atividades de ensino, fornecendo textos, imagens, livros, revistas e entre outros. Ela pode ser utilizada como mais um recurso para dinamizar e facilitar o processo de aprendizagem. Alguns dos principais ganhos pedagógicos possíveis com a internet são: acessibilidades a fontes inesgotáveis para pesquisas, páginas educacionais específicas para pesquisa escolar, páginas para busca de software, comunicação e interação com outras escolas, estímulo para pesquisar a partir de temas previamente definidos ou a partir da curiosidade dos próprios alunos, desenvolvimento de uma nova forma de comunicação e socialização, estímulo à escrita e à leitura, estímulo à curiosidade, estímulo ao raciocínio lógico, desenvolvimento da autonomia e possibilidade do aprendizado individualizado. A internet tem sido usada de diversas maneiras e em diferentes níveis de intensidade, em todas as modalidades da educação, tanto por alunos quanto por professores, refletindo diretamente na qualidade do ensino. Há muita informação disponível na internet, em quantidade quase que inesgotável e acessível de qualquer parte do mundo. Sob certo ponto de vista, a internet é uma grande biblioteca. Nela encontramos livros inteiros para consulta, artigos técnicos, enciclopédias, dicionários, vídeos educacionais e uma enorme variedade de sites e blogs com os mais diversos conteúdos. A importância da internet também pode ser vista nas novas modalidades de ensino que vocês conhecem bem, a EAD, Educação à Distância. Além disso, as ferramentas da internet, como o correio eletrônico, os sites de busca, os fóruns de discussão, os gerenciadores de conteúdo, bibliotecas virtuais, etc., são usadas de diversas formas, tanto em contextos de educação presencial como na educação à distância. Mas, por outro lado, quando se é confrontado com esse grande volume de informações, existe uma tendência de dedicar um tempo menor
para análise dos conteúdos. Sabe por quê? Devido à compulsão por navegar e descobrir outras páginas. Além desse problema, tem-se a questão da confiabilidade e da qualidade de alguns sites disponíveis na internet, enquanto fonte de pesquisa, uma vez que existem opiniões divergentes sobre um assunto, até mesmo informações falsas ou imprecisas. Desse modo, cabe ao professor orientar os seus alunos, no sentido que é preciso filtrar as informações e verificar quem está escrevendo, a que instituição está vinculada e a partir de que visão do mundo faz isso. Dessa forma, é importante destacar que a navegação da internet precisa de ter bom senso, intuição e gosto estético. Bom senso para saber selecionar em rápidas comparações as páginas mais importantes. Intuição para aprender por tentativa e acerto e erro a localizar o que procuramos. E gosto estético para reconhecer e apreciar as páginas melhor elaboradas de melhor navegação. Vejamos. Ao acessarmos a internet, podemos nos deparar com uma enxurrada de informações, úteis ou não, verdadeiras ou não. O que devemos fazer é classificá-los de acordo com a nossa necessidade, observando a credibilidade da sua fonte, a fim de aproveitarmos o máximo possível. O professor, enquanto orientador na utilização da internet, deve estar atento à seguinte armadilha: o uso da internet como meio de entretenimento de livre navegação. Isso pode se tornar mais sedutor do que o trabalho de interpretação e concentração exigido pela pesquisa. Dessa forma, é papel do professor evitar que os alunos sejam dispersos enquanto realizam suas pesquisas. Trata-se de um dilema complicado de ser resolvido na prática, uma vez que alguns alunos atravessam uma fase de deslumbramento com a tecnologia e que se encontram curiosos e dificilmente conseguem organizar-se a fim de concentrar em um só site ou tema de cada vez. Hoje, é possível bloquear o acesso a determinados sites inadequados e evitar que os alunos façam o uso indevido da internet. Porém, muito mais que bloquear as páginas inadequadas, a escola deve ter a preocupação de orientar as crianças e os jovens quanto aos aspectos positivos e negativos da internet, a fim de que os alunos possam usufruir o que essa rede tem de melhor, de forma adequada e positiva. Há vários serviços disponíveis na internet que podem ser utilizados, tanto para uso pessoal quanto para fins educacionais, como, por exemplo, o correio eletrônico, que é o serviço básico de comunicação em rede, também conhecido como e-mail. O e-mail permite que usuários troquem mensagens via computador usando um endereço eletrônico como referência para a localização do destinatário da mensagem. Temos também o site de busca utilizado pelos internautas nas buscas por informações ou por sites específicos na internet. Temos também o envio e recebimento de arquivos por meio da internet. E é possível enviar e receber arquivos de programas, imagens e sons. Temos ainda a lista de discussão. Esse serviço reúne pessoas com os mesmos interesses e objetivos para a troca de ideias, opiniões e informações. Entretanto, diferentemente das salas de bate-papo, o interessado não precisa estar conectado simultaneamente para a troca de mensagens. Outro serviço é o blog, onde temos uma página pessoal ou profissional na internet, no qual as pessoas expõem suas ideias, reflexões, observações, comentários, apontamentos, etc., sendo possível a interação com seus leitores. Diante dessa gama de informações e serviços, para que a escola passe a utilizar a internet como recurso pedagógico, é importante que os profissionais de educação sejam conscientizados sobre suas implicações e aspectos positivos e negativos. Conheçam seus serviços e sejam capacitados para trabalhar com suas ferramentas com fins pedagógicos. Além disso, é necessário que a escola elabore um projeto pedagógico com esse fim. No projeto de utilização da internet como recurso pedagógico, podemos identificar alguns aspectos importantes que se desenvolvem em fases diferentes durante sua implementação. É importante que o educador reconheça essas fases no seu trabalho. As fases de um projeto educacional com o uso de serviços ou serviços disponíveis na internet podem ser descritas da seguinte forma. O
primeiro momento é a fase de levantamento de dados. O objetivo é que os alunos e os professores se habituem à prática da pesquisa, não esquecendo de observar a fonte de bibliografia da pesquisa. Já em um segundo momento, existe o debate sobre as questões encontradas, utilizando, por exemplo, o serviço das listas de discussão, as salas de bate-papo ou troca de e-mails. No terceiro momento, é a hora de montar uma produção, que pode ser feita por meio de qualquer expressão, seja textual, musical, entre outras. E por fim, um quarto momento, talvez a fase de maior empolgação de um trabalho. O resultado pronto pode ser visualizado por qualquer pessoa. Ao expormos um trabalho na internet, na verdade, estamos expondo para o mundo. Lembrando, meus caros cursistas, que os técnicos devem ficar atentos ao que está sendo publicado, pois será a cara da escola. Por meio desses trabalhos, muitas vezes poderemos ver o nível de qualidade que a escola apresenta. Enfim, como todo projeto na área educacional, o desenvolvimento de atividades com a utilização de internet deve possibilitar, acima de tudo, o aprendizado, a troca de informações, o desenvolvimento, o aprimoramento do senso crítico, dos valores humanos, o trabalho em equipe, a descoberta de potencialidades individuais, contribuindo na formação dos envolvidos como pessoas e cidadãos. Junto a esses serviços da internet, nós temos as redes sociais. A presença nas redes sociais, na educação, já é hoje uma realidade em muitas escolas. Por isso, não podemos deixar de falar deste assunto como ferramenta dentro do uso de tecnologias como recurso pedagógico. As redes sociais podem gerar novas sinergias entre os membros de uma comunidade educativa, como, por exemplo, facilita o compartilhamento de informações envolvendo temas estudados em sala de aula, o estudo em grupo, a divulgação de diversos conteúdos informativos. Ainda tem-se o compartilhamento de recursos como documentos, apresentações, links, vídeos de projetos, fortalecendo o envolvimento dos alunos e professores ao criar um canal de comunicação entre eles e outras instituições de ensino. Com a utilização de um espaço de colaboração, como redes sociais, o professor, por sua vez, terá a oportunidade de verificar aspectos muitas vezes difíceis de serem identificados em uma sala de aula, como a capacidade de elaborar texto, melhoria no desenvolvimento da escrita, a pesquisa sobre um assunto, a apresentação de uma opinião e o debate entre os alunos. A utilização das redes sociais como plataformas de ensino é uma opção para a construção do relacionamento entre os alunos e os professores. Sendo assim, esses professores e alunos usam algumas redes para trocar experiências, avaliações, conteúdos, com informações de aprendizagem em todos os níveis de estudos. As redes sociais têm sido utilizadas por professores até mesmo como plataforma de intercâmbio de informação e comunicação. Elas também podem ser usadas de inúmeras maneiras pelos educadores, tais como criar comunidades de aprendizagem para escola, classe ou disciplina, compartilhar metodologias e programas, informações e ideias com outros professores, gerar um relacionamento didático e dinâmico entre profissionais da área. Como exemplo de utilização das redes sociais na educação, podemos citar o Facebook, que pode ser usado para compartilhar matérias, discutir avaliações e até disponibilizar os horários das atividades da escola, o que proporciona aos pais maior controle das atividades envolvidas por seus filhos. O Twitter, que é uma espécie de microblog, faz com que os estudantes pratiquem a coesão e a síntese de ideias, uma vez que nele só é permitido o envio de 140 caracteres por mensagem. Já o YouTube, rede que permite compartilhamento de vídeos pela internet, é possível disponibilizar aulas, apresentações e palestras, entre outras inúmeras atividades que esse recurso de multimídia oferece. E assim, outros recursos e ferramentas vão sendo utilizados para fins pedagógicos por professores e alunos, de forma cada vez mais divertida e dinâmica. Nesse contexto, você, como técnico em multimeia didáticos, também pode auxiliar a escola no uso dessas redes. A rede social também pode ser uma espécie de ponte e canal de contato da instituição de ensino com as empresas e organizações,
proporcionando aos integrantes das instituições de ensino um ambiente de referência que possa auxiliá-los e orientá-los na realização de atividades profissionais e sociais, como, por exemplo, redes de contatos e relacionamento de empregos. Estabelecendo novos mapas de relacionamento da instituição de ensino com seus alunos já formados, empregados ou dirigindo empresas e organizações com as quais a instituição de ensino mantém ou pretende manter relacionamento. As redes sociais também poderão ser utilizadas para fornecer uma plataforma para organizar e transmitir eventos, incluindo a retransmissão de eventos ao vivo. Além de promover eventos específicos, algumas instituições de ensino utilizam ferramentas para fornecer um lugar para a comunidade estudantil de envolver e participar do evento que está acontecendo. Meus queridos cursistas, para exemplificar como podemos utilizar as ferramentas de um computador associada à gama de oportunidades da internet, vamos assistir agora um pequeno tutorial de como montar uma apresentação no PowerPoint. Vai ser de grande relevância para vocês montarem suas aulas ou até mesmo na montagem de apresentações para o seu ambiente escolar. Vamos assistir? Então, gostaram do vídeo? Espero que sim. E espero também que tenham gostado de nossas aulas. Estamos finalizando o nosso conteúdo aqui, mas continuaremos essa conversa lá no AVA. Foi um prazer estar aqui com vocês. Torço para que realmente tenham bastante sucesso e grandes realizações. O meu muito obrigado pela atenção e até a próxima!